graça e paz a todos. Mais um dia estamos aqui para ministrar uma palavra da série Compreendendo as Escrituras. Vamos aprender juntos, né, o que Deus deixou para nós na sua palavra. Amém? E o título dessa ministração é A Importância da Oração. Amém? Nós sabemos que a oração é o nosso diálogo para com Deus. Nós falamos com Deus através da oração, por intermédio da fé. Amém? A oração é uma ordenança de Deus para nós. Amém, irmãos? Deus ordena que oramos. Jesus, ele nos deu o exemplo, né? Ele foi uma pessoa que orava praticamente o tempo todo, né? Embora ele era muito cercado por multidões, mas quando ele saía dali, a primeira coisa que ele fazia era orar ao Pai, se separar no local para orar ao Pai. Portanto, Jesus sabia que a oração é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão, de uma pessoa que está no caminho do Senhor. Por isso ele orava sempre, né? É uma das coisas mais importantes para nossas vidas, para a vida do crente. Por isso ele ensinou os seus apóstolos a orar, né? E até hoje nos ensina por meio da sua palavra. A igreja cristã, ao longo dos séculos, orou o tempo todo. Então, dizer que a oração não é importante é ir de encontro no caminho contrário das Escrituras. Amém, irmão? Deus escuta a oração. Deus age por meio da oração. Né? Não é que Deus precise fazer algo e depende da nossa oração. Não. Deus ele é soberano, né? Embora ele não precise de nós para fazer alguma coisa, como eu já disse agora, mas ele conta conosco. E para saber o que Deus, né, quer fazer através de nós, nós precisamos orar, né? Ler a palavra, que é quando Deus fala conosco, e quando nós falamos com Deus, nós oramos. Amém, irmãos? E a oração é uma das coisas mais importantes para nós. Deus estabeleceu na sua soberania, ele estabeleceu isso, que ele faz por meio da oração. Né? E ele está esperando que façamos isso. Nós nos relacionemos com ele através da nossa oração ao Senhor. Amém? Ele disse, todo aquele que bate, ele recebe. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, abre-se-á. Amém, irmãos? Mas algumas dádivas, ou seja, presentes, né, algo que esperamos de nós, que se nós não pedirmos ao Senhor, Ele sabe que nós precisamos, mas Ele já sabe disso. Mas Ele quer que nós pedimos a Ele. Nos achegamos a Ele e pedimos, né? Porque nada tens, porque nada pedes, né? Então nós precisamos, aquilo que é necessário para nós, algumas coisas Deus vai nos dar mesmo naturalmente, porque Ele sabe que sem aquilo ali é impossível nós continuarmos aqui.
né? Tem coisas que para nossa sobrevivência que às vezes nós nem pedimos, mas Deus já nos dá. Mas tem coisas, irmãos, que se nós não pedirmos, Ele não nos dá, porque Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, nos relacionemos com Ele e pedimos aquilo que queremos, amém? Mas é possível que eu peça mal, né? É possível que eu peça com egoísmo para os meus próprios desejos, para os meus próprios deleitos, né? E quando nós pedimos desta maneira, irmãos, Deus não nos dá. Você pode ter certeza disso, né? Porque nós nem sabemos como pedir. Assim diz a palavra do Senhor, né? E quando eu peço mal, Deus ele não me atende, né? Porque o meu pedido está em desacordo com a vontade de Deus para mim. E nós precisamos entender isso, né? Porque se aquilo que eu pedi a Deus não está em acordo com a sua vontade para mim, então eu não vou receber, porque eu não estou pedindo como convém. Amém? No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26, aí ele diz assim, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, irmão, ela diz que o Espírito Santo, ele nos assiste, né? Ele nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Ele intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que nós precisamos dele, para que a nossa oração ela se achegue ao Pai. Porque o Espírito Santo ele é a comunicação do nosso espírito com o Espírito Santo, a nossa comunicação ao Pai, né? Jesus ele foi para o Pai e nos deixou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que faz essa ligação do homem a Deus hoje. Amém? Porque Jesus está lá com o Pai, mas o seu Espírito nos foi dado para que tenhamos comunhão com Ele e assim a nossa oração se achegue ao Pai. Amém? E Ele sabendo que somos falhos, que somos fracos, não damos conta, então Ele intercede por nós. Amém? Para que a nossa oração ela seja alinhada com a vontade de Deus. Glória a Deus. Isso é tremendo, porque a oração é a união da fraqueza humana com a onipotência de Deus, a onipotência divina, né? Isso é maravilhoso. Não dá nem para explicar uma coisa dessa, como acontece, porque somente por meio da fé é que nós fazemos essas coisas e nem imaginamos como acontece, né? Por meio da fé. Através dela, a terra é conectada ao céu. Amém, irmãos? Nós devemos crer dessa maneira, né? Não há nada mais esplêndido nesta terra, irmão, do que orar.
do que falar com Deus, expor, que nós possamos expor as nossas aflições, os nossos problemas, as nossas petições ao Senhor, né, através da oração. Né? Muitas pessoas, elas, quando têm algum problema, elas saem contando para todo mundo. Né? Conta para o vizinho, conta para o colega de trabalho, fica na cola do irmão o tempo todo falando da mesma coisa. A última pessoa que ele vai falar é Deus. Ele está todo o tempo ali esperando que a pessoa se volte para ele e procure o socorro que ele está precisando naquele momento. E isso só acontece quando nós somos pessoas de oração. Quando nós tiramos tempo para orar, então as coisas acontecem, irmão. Porque Deus, quando você se inclina para Deus, Ele também se inclina para você. E isso só acontece através da oração. Amém? Não estou dizendo que a oração ela tem poder em si mesma. Não. Poderoso é Deus que responde à oração. Né? Deus, se tem uma coisa que Deus não resiste, é uma oração sincera. Quando você ora com o coração sincero diante de Deus, então nós sentimos ali a presença do Senhor e Ele nos acolhe, Ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque Ele sabe que de nós mesmos nós não conseguimos. Né? E a oração nos ajuda nessa hora, porque somente dessa maneira nós conseguimos ali viver o céu na terra. Amém? E a oração daqueles que confiam no Senhor, quando é por fé, quando é uma oração genuína, então, meu irmão, sem sombra de dúvida, Deus vai te ouvir e Ele vai responder. Amém? Que Ele ama um coração sincero. Ainda tem pessoas que pensam que uma pessoa ou outra tem uma... não, eu já ouvi isso. Alguém... no meio da igreja mesmo, sabe? Eu já vi pessoas que preferem que receber uma oração do pastor do que o irmãozinho que está ali do lado para orar também. Porque ele pensa que a oração do pastor ela tem mais poder do que a oração do outro irmão. E isso nós sabemos que isso não é verdade, irmão. Porque o poder não está na oração em si, mas o poder é de Deus que opera por meio da oração. Amém? E nós temos que entender isso. Quando a igreja entender esse mistério da oração, nunca mais ela será a mesma. Amém? E às vezes nós, antes da pandemia, nós nos reuníamos toda quarta-feira para orar, porque nós entendemos que a oração, ela move a mão de Deus ao nosso respeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não existe essa coisa de que a ou B faz uma oração mais forte do que a outra. Não existe. Oração por fé, com fé, ela é sempre uma oração. Amém? E vai surtir os seus efeitos. Glória a Deus. Isso não existe porque Deus não dá crédito a essas coisas, essas dissensões que existem no meio da igreja. Né? Porque Deus, Ele conhece o coração, Ele conhece a intenção do coração. Né? E a oração faz com que nós nos aproximamos do Senhor e vivemos aí uma vida reta, né? Diante dele. Em Apocalipse 8, ali nos versículos 3 e 4, nos mostra que o anjo, ele foi dado ali a ele um incensário de ouro e muito incenso, irmão. Para quê? Para que fosse oferecidos as orações dos santos, para que
quando a fumaça do incenso subisse diante de Deus, também as orações dos santos fossem, se achegassem a Deus, né? Então, nós percebemos nessa passagem que a oração, ela precisa de uma intervenção para que ela se achegue a Deus, para que ela se achegue ao Pai. A nossa oração, ela precisa ser ajudada, né? Por quem? O Espírito que está dentro de nós, o Espírito Santo, ele nos ajuda nessa hora. Porque se não por intermédio dele, irmãos, nós muitas vezes não temos nem coragem de orar. Porque muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas nessa terra que quando chegamos em casa à noite estamos tão cansados que não conseguimos orar. Mas como o Espírito está dentro de nós, nós temos uma vida reta diante de Deus, então o Espírito nos incentiva a orar. E dessa mesma maneira, ele também nos ajuda para que as nossas orações se acheguem ao Pai. Em nome de Jesus. Amém? Quando a igreja ela entender que é por meio da oração que as muralhas são derrubadas, que os obstáculos são vencidos, então será um novo tempo, uma nova história. A igreja viverá um novo tempo na terra, né? Quando ela entender que por meio da oração nós nos conectamos ao Pai, né? a Jesus. Amém, irmãos? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 7. Ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que, pelo muito falar, serão ouvidos. Amém, irmãos? Muitas pessoas pensam que podem pressionar a Deus por meio da oração. E pecam porque se acham no direito de cobrar alguma coisa de Deus, né? E como se fosse Deus que estivesse lhe devendo alguma coisa, né? Tem gente que pensa dessa forma. Eu já ouvi pessoas dizer assim: Deus é obrigado a me abençoar porque eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Irmão, isso é tolice, isso é besteira, né? Deus, ele não é obrigado a nada, irmão. Deus, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. Ele não excede a ordenança de ninguém. Deus ordena, ele é soberano, ele pode tudo e todas as coisas, né? Quem sou eu para ordenar a Deus alguma coisa, né? E muitas pessoas, eles repetem aquela oração ali, como se Deus fosse ouvi-lo porque ele está falando tanto. Isso não é verdade, né? Deus, ele não se submete a ninguém. Deus, ele não precisa de ninguém para ser Deus, né? Eu que preciso dele e preciso orar, né? Alinhado segundo a sua vontade, né? Para que eu seja ouvido e para que aquilo que eu esteja almejando, sendo alinhado com Deus, com a vontade dele para mim, então vai acontecer. Não porque eu estou insistindo, não porque eu mereço
porque eu sou bonzinho. Não, mas é pela graça, pela misericórdia do Senhor em nós. Muitos oram, muitos erram quando em suas orações eles dizem: olha, eu decreto, eu proíbo, eu determino, né? Eu exijo. Oh, meu Deus, quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Quem sou eu para determinar, para decretar algo diante de Deus? Misericórdia. Demônio, sim, você decreta, né? Você ordena, você proíbe, você determina, você exige em nome de Jesus. Mas não é você que está fazendo, é o nome, é Jesus, o Cristo que está fazendo, o nome dele. É diferente. Mas quando eu me porto diante de Deus, eu me prostro diante de Deus e quero alguma coisa do Senhor, aí eu tenho que ser humilde diante de Deus, né? Não dizer eu exijo porque eu sou ofertante, porque eu sou dizimista e o Senhor é obrigado a me abençoar. Nada disso, irmão. Nós temos que orar como convém, como diz a palavra. Amém? E dessa maneira você vai ser ouvido. Glória a Deus, né? E quando alguém faz isso diante de Deus, ora com essa pretensão toda, é como se essa pessoa estivesse sentada no mais alto e sublime trono e Deus estivesse assentado aos seus pés. Quando nós fazemos dessa maneira, né? E Deus não se submete a isso, irmãos, porque Deus ele é soberano. Amém? Ele é que pode. Deus sem mim, ele continua sendo Deus. Eu é que sem ele não sou nada. Então, no mínimo, eu tenho que ser humilde diante de Deus, né? Amém? Ali em Efésios 1:11 está escrito que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, né? Ele faz segundo o conselho da sua vontade. Então a minha oração ela tem que estar alinhada à sua vontade, à vontade dele. Amém? Lá no livro de Jó, no livro de Jó 42, versículo 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus projetos jamais poderão ser frustrados. Em outras versões tem: nenhum dos seus planos jamais poderão ser frustrados. Ou seja, Jó ali estava reconhecendo que Deus é soberano, que ele pode todas as coisas e que aquilo que ele determina vai acontecer e que ele é maior do que todos e que ele não pode se submeter a ninguém. Mas nós é que temos que nos submeter a ele, porque ele pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos jamais poderão ser frustrados. Amém, irmão? Se a sua oração está alinhado segundo a essa vontade, que é a vontade de Deus, então, meu irmão, sem chance de errar, e ele vai te abençoar. Amém? Isso é maravilhoso, porque Deus, se Deus pudesse ser manipulado, pudesse ser pressionado, e se Deus não fosse soberano, né, se ele não fosse livre, ele seria menor do que nós. Então isso não teria sentido nenhum, irmãos. Amém? Ele se tornaria um Deus pequeno. E isso não é verdade. Deus é grande, ele é soberano, ele é maravilhoso, ele é excelentemente maravilhoso. O nome do Senhor. Sendo que ele nem precisa de nós para fazer coisa alguma nessa terra, né? Ele faz algumas coisas, ele faz
depois que nós oramos e pedimos, porque é assim que Ele quer. Mas é só algumas coisas, irmãos. Porque na maioria das vezes, Deus não precisa de nós. Ele apenas conta conosco. Né? Se você estiver disponível, Ele vai fazer. Se não, Ele vai fazer do mesmo jeito. Amém? Tem gente que diz que Deus não pode isso, não pode aquilo. Não, é porque Deus só faz assim, porque Deus só faz assado. Né? Porque tem gente aí querendo, irmãos, esquadrinhar o Espírito Santo. Ele não vai dar conta. Não vai, porque Deus é Deus. Amém? E quem é o homem para dizer o que Deus deve fazer ou não? Não tem sentido isso. É uma oração sem fundamento. Amém? Temos que mudar as nossas formas de orar ao Pai e tratá-lo como Ele é. Nosso Pai, Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é o Pai das nações, Ele é o Pai de tudo. Né? E nós temos que nos achegar a eles como filhos, humildes, né? Aquebrantados, sem arrogância, né? É assim que nós devemos nos achegar ao Pai em oração. Né? Deus não é o nosso empregado. Tem gente que pensa que Deus é empregado dele. Né? Ele se achega a Deus assim de uma forma terrível. Assim, tem gente que é assim, ele contar a história dele pro carroceiro, o cavalo chora. De tanto drama que ele tem. E ele faz a mesma coisa com Deus. Ele pensa que Deus ele tem a obrigação de fazer as coisas que ele quer. Amém? E é nós que precisamos dele. Ele é o nosso Pai. Né? A sua santidade é excelentemente maravilhoso. Né? Nós temos que entender que é nós que precisamos do Senhor e não Ele de nós. Né? Nem sempre Deus nos dá aquilo que queremos. Né? Nem sempre. Mas o que é necessário, irmãos, Ele sempre quer dar para mim e para você. O necessário é o melhor, é aquilo que Ele tem de melhor para nós. E aí é aquilo que nós devemos receber de bom grado. Amém? Porque Deus é que sabe o que é bom para nós. Né? A própria palavra diz que nós nem pedimos como convém, não sabemos nem pedir. Né? E quando pedimos mal. Para os nossos próprios deleites. E Deus não se agrada dessas coisas. Né? Ele tem o melhor para nós. Amém? Deus diz pedi e dá-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, abrir-se-vos-á. Ok? Mas ele não diz que nós recebemos tudo que queremos, né, irmão? Porque tem coisas que nós queremos que não agrada ao Senhor, tem coisas que nós queremos que está desalinhado com a sua vontade. Então, ele não vai nos dar porque ele sabe que é maldição, irmão. Então, para que nós não venhamos pecar, o que devemos fazer? Devemos orar pedindo para que o Espírito Santo nos ajude a orar corretamente. Né? E assim nós não vamos correr o risco de receber. Né? Todo aquele que pede, recebe. Recebe o quê? Recebe segundo a vontade de Deus. Segundo aquilo que ele já julgou que é necessário e que não vai nos causar mal algum. Essa é a vontade de Deus. Né? Ele recebe o quê? Recebe o melhor de Deus. Né? Aquilo que é fruto da sua boa, agradável, da sua boa e agradável vontade. E nós devemos nos contentar com essas coisas. Por não saber
nos portar como convém nas orações diante de Deus, e é por isso que Ele muitas vezes não nos dá aquilo que queremos e acabamos frustrados com Deus. E isso quem vai perder? Eu e você, se fizer dessa maneira, né? E por isso nos mostra diante do Pai que e por isso muitas vezes nós nos mostramos diante do Pai uma espiritualidade fraca, uma espiritualidade, né, enfraquecida, né? E isso desagrada ao Senhor, porque muitos buscam em orações bens materiais, coisas corruptíveis, coisas que não vão permanecer para sempre, sendo que Deus está esperando na nossa oração as coisas do céu, irmão. Porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar aquilo que é do céu, porque são coisas eternas. As coisas da terra, elas são perecíveis, elas passarão, elas serão corroídas. Mas as coisas do céu não, elas permanecerão. Amém? Então, nós devemos aprender a orar, devemos nos portar diante de Deus em oração, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, para que não venhamos errar, para que não venhamos cair no pecado diante de Deus. Amém? Deus abençoe a sua igreja, ensine, que o Senhor possa nos ensinar a orar como convém, que o seu Espírito tenha liberdade para nos guiar nessa caminhada, nesse mistério da oração. Amém? E agora eu quero orar, agradecer ao Senhor pela sua palavra, agradecer ao Senhor por você que está ouvindo esta palavra. Amém? Ô Papai Santo e querido, graças te dou, meu Deus, pela tua misericórdia, meu Deus, pela tua graça, pelo teu Espírito, meu Deus, que nos ajuda nesta hora, que nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. Pai, abre o nosso entendimento, Pai, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, e ensina-nos a orar, ensina-nos a ser humilde diante do Senhor, ensina-nos, ó Deus, a pedir como convém, como a tua vontade, Pai. Ensina-nos a pedir, meu Deus, segundo a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, nesta hora, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, nos levar aos lugares altos, Senhor, para que nós venhamos, meu Deus, ter uma visão nova, meu Pai, ter um coração novo para Ti, um coração novo e perceptivo, Senhor, diante da Tua palavra, para que nós entendamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá aquilo que é necessário, Pai, nesta terra. Em nome de Jesus, ó Pai, ensina-nos nesse dia. Toma o domínio e o controle das nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito se ache lugar nos nossos corações e nos guie nesta caminhada. Nos guie, meu Deus, neste mistério, Pai, da oração, em nome de Jesus.